Olá pessoal, graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Hoje nós vamos falar em nossa escola bíblica dominical a respeito do Sinédrio. O que era o Sinédrio citado na Bíblia e qual era a sua função? A primeira menção do Sinédrio na Bíblia ocorre lá em Mateus 26:59. O Mateus 26:59 diz que os principais sacerdotes, e veja bem, todo o sinédrio procurava algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. O texto deixa muito claro que o sinédrio, nesse momento, eu como advogado, isso me salta aos olhos, porque eu sei que o sinédrio estava provocando, produzindo provas materiais que incriminasse Jesus e levasse Jesus à morte. Perceba que vários textos da Bíblia, onde Jesus está, sempre estavam também escribas, gente da sociedade judaica por perto. Por quê? Porque tinham o intuito de formar prova material e prova testemunhal, acusando Jesus para poder levar Jesus à morte. E Jesus ele passou por dois grandes julgamentos. O primeiro julgamento foi exatamente aí pelo Sinédrio. Sinédrio, esse sistema religioso, ele foi condenado por dizer que era o próprio Deus. E o segundo julgamento foi na esfera civil, foi o tribunal romano. Crime de sedição. O que é crime de sedição? É levar a população contra o governo romano. Então Jesus foi condenado tanto pelo Sinédrio como pelo Tribunal de Roma, tanto pelo sistema religioso como pelo sistema civil. E o Sinédrio, o que era o Sinédrio? Como era que ele era composto, como é que realizava as suas sessões? O Sinédrio era um grupamento, era um tipo de concílio. Concílio nada mais é do que uma reunião da alta cúpula da igreja. Por exemplo, reunião de pastores, reunião de bispo, e eles se reuniam para poder deliberar questões de fé, costume, doutrina e disciplinas eclesiásticas. Tudo aquilo ali no concílio era tratado. Agora vejas bem, como no Tribunal de Justiça, na Corte Suprema, existem membros. Então o Sinédrio também possuía membros e era composto de 71 membros. 71 pessoas faziam parte do Sinédrio. E o Sinédrio tinha uma sede. Onde era a sede do Sinédrio? Ficava em Jerusalém. E quem fazia parte do Sinédrio? O Sinédrio era composto dessas 71 pessoas que eu falei. O Sinédrio era composto por grupo de sumos sacerdotes tanto antigos como os sumos sacerdotes novos, né, daquela atualidade. Era composto também por escribas. Escribas são professores da lei. Então, quando ia julgar a questão da lei mosaica, chamava o escriba, que o professor lá iria dizer o que estava certo e o que estava errado. E também participava do Sinédrio, veja só, pessoas de destaque na sociedade judaica. E também os anciãos participavam. Aqui nós temos em mente que, apesar dos romanos serem um império dominador de toda essa região, os romanos permitiam que o povo exercesse certas atividades culturais e religiosas na sua totalidade de liberdade, mas essa era uma liberdade que era tolhida pelos romanos porque era uma liberdade vigiada. E isso explica porque Roma permitia a existência de autoridades no sistema religioso, né? Então, tudo funcionava, mas funcionava com a supervisão de Roma, porque Roma tinha um sistema muito dominador. Então, o Sinédrio tinha funções. Qual era a função do Sinédrio? Função de julgar, função de decidir. E o Sinédrio, ele julgava diversas questões locais, repito, com autorização de Roma. Era um tribunal de julgamento, né? E aí a gente começa a perceber que, como tribunal, eles iam absolvendo ou condenando pessoas. Então, de fato, o Sinédrio ser um tribunal e julgar principalmente causas religiosas dos judeus, eles tinham uma lista
que levavam as pessoas à morte, né? Que não poderia fazer. Se você fizesse, era condenado à morte. Quais são os casos que havia condenação à morte? Por exemplo, se uma pessoa fosse pego, né, cometendo bestialidade, o que é bestialidade? Sexo com animais. Tanto homens como mulheres pegos levaria à morte. Blasfêmia, foi o caso de Jesus Cristo dizer que era Deus, levaria à morte. Relações sexuais com virgem comprometida, enteada, mãe, madrasta. Todos esses também levaria à morte, essas relações sexuais ilícitas, né? Sabe uma coisa que levava também à morte? Era amaldiçoar os pais. Os filhos que amaldiçoassem os pais eram levados à morte também. Ou instigar pessoas à idolatria, ou à própria idolatria, ou instigar, por exemplo, uma comunidade à idolatria. Condenada à morte também era a necromancia, era a invocação de espíritos, invocação aos mortos. E também levado à morte seria a mãe ou os pais, né, que entregassem seus filhos ao deus Moloque. Moloque era um deus dos amonitas. Havia esse tipo de sacrifício ao deus Moloque, que se soubesse, o sinédrio levaria à morte também. Olha que levaria à morte, homossexualidade. A homossexualidade levava à morte. Se o indivíduo se declarasse homossexual ou se ele fosse pego, ele era levado à morte. O pitonismo também era levado à morte. O que é pitonismo? Era a busca de profecia através de feitiçaria. Olha o que levava à morte, rebeldia dos pais contra os filhos. Filhos rebeldes, você imagina aí, filho na adolescência, rebelde, era condenado à morte. Desrespeitar o sábado também, né? Jesus foi várias vezes acusado, né, de infringir os sábados, porque o sábado ele curou, o sábado ele libertou, o sábado ele tocou no esquife, o sábado... Jesus fez muitas coisas no sábado. Jesus disse que o sábado não estava na dependência dele. Ele não estava na dependência do sábado, mas o sábado é quem dependia dele, né? E bruxaria também era uma outra coisa que levava à morte. Agora, como era feito esses julgamentos, essas mortes, como é que acontecia? Vamos citar aqui, para você entender, o caso do adultério. Uma pessoa era pega em adultério, certo? Podia ser homem ou mulher. A partir daí que foi pego em adultério, iniciava então uma instrução processual. Essa instrução processual, ele tinha o dever, né, naquele momento, de levantar provas materiais ou provas testemunhais. E as testemunhas eram arroladas no processo para validar o julgamento. E a pessoa estava ali para dizer como foi que viu, como é que aconteceu. Sendo comprovado o adultério, no exemplo que a gente está dando, por confissão própria ou pela oitiva de testemunha, ou seja, porque a testemunha assim confessou que viu, né, presenciou e fez o depoimento, a sentença era prolatada. E a sentença era prolatada com julgamento do mérito, informando que a pessoa tinha cometido adultério, através das testemunhas tal, através das fotografias tal, através do cartório tal, e depois a pessoa era sentenciada à morte. Isso mesmo. Tanto o julgamento quanto a execução dessas sentenças, presta atenção, precisava de ser validada pelas autoridades romanas. Eles não poderiam, o Sinédrio não poderia, por exemplo, tomar essa decisão e já executar. Não. Tomava a decisão no campo religioso e levava para a esfera civil. Né? Lembra de Pôncio Pilatos? Lá em Mateus 27, 1 e 2, diz que ao romper do dia, todos os principais sacerdotes, veja só, anciãos e todo o povo entraram em conselho para matar Jesus. Disseram assim, Jesus é culpado. Temos as provas, temos a oitiva testemunha, ele deve ser condenado à morte. O que é que vamos fazer? Vamos amarrar e vamos levar e entregar ao governador Pôncio Pilatos. Por que que o povo, o Sinédrio, amarrou Jesus e levou a Pôncio Pilatos? Porque Pôncio Pilatos era governador de Roma, da província da Judéia, e o Sinédrio tinha que levar ele para poder validar a morte, insistindo, né, com Pôncio Pilatos, que era a autoridade, para executar a morte de Jesus.
E Pôncio Pilatos, como governador de Roma, ele possuía o chamado ius glandi, ou seja, o poder da vida e o poder da morte. Ele tinha esse poder. Ele poderia dizer assim, eu acho que você não deve morrer, então viva. Ou ele poderia dizer assim, tem que morrer, vamos matar. Qual era a forma que era praticada para a execução da morte? Existia a crucificação. A crucificação foi um método de execução extremamente agressivo, mas a crucificação ela só ganhou notoriedade mesmo e se perpetuou por conta de Jesus Cristo, né? Como Jesus Cristo foi crucificado. E pode ser surpresa para muitos de vocês, mas o método era uma prática relativamente comum, não era sempre que fazia isso, não. Os países da antiguidade cefaram muitas vidas, mas não era uma prática que era muito comum. A gente tem na história, né, Alexandre o Grande, ele quando lutou, quando brigou para dominar a cidade de Tiro, na Fenícia, ele tirou das mãos dos persas e os sobreviventes, que eram em torno de 2.000 sobreviventes da batalha, ele pegou esses 2.000 pessoas e crucificou, não é, na praia, ao longo da praia, ele colocou 2.000 cruzes e pessoas crucificadas com o aviso dizendo assim, quem manda no pedaço sou eu, e quem fizer o que eles fizeram e eu não submeter a Alexandre o Grande, será crucificado do mesmo jeito, da mesma forma. Parece ser estranho, mas como eu falei, a crucificação não era uma prática muito lá comum no Império Romano. No Império Romano não era muito comum. No geral, essa forma de execução era utilizada em pessoas específicas, em situações específicas. Por exemplo, cidadãos romanos quase nunca eram crucificados. A única exceção era se o sujeito cometesse uma alta traição contra o Império Romano. Aí esse era traidor. Aí levava a crucificação, sendo romano. Mas já os escravos, a coisa era diferente. Eles poderiam ser crucificados por questões simples como roubo. Se roubasse alimento, ele poderia ser crucificado. Então, o governo romano, ele crucificava pessoas consideradas indisciplinadas, rebeldes, submissas, né? Agora tem um dado interessante a respeito da crucificação, já que a gente está falando aqui sobre método de execução, e um dos métodos eu falei que era a crucificação. A imagem mais difundida da crucificação de Cristo costuma retratar pregos nas mãos de Jesus. Mas hoje em dia nós sabemos que não foi assim. A gente sabe que seriam incapazes de aguentar o peso do corpo. Que se você coloca o prego aqui, com o peso do corpo que vai caindo, por conta do desfalecimento, iria rasgar, iria cair. Por causa disso, há duas teorias a respeito de como era feita a crucificação. A primeira teoria era que era sim colocados os pregos nas mãos, mas nos braços tinham cordas para poder aguentar quando desfalecesse o corpo e não rasgasse as mãos. E a segunda teoria era que o prego era colocado bem aqui. E se o prego fosse colocado aqui, com peso, não iria ter a possibilidade de rasgar a mão, porque ele estava preso aqui e os ossos iriam segurar. Uma outra forma de execução, a morte, era a lapidação, o apedrejamento. Era uma forma bem difundida e em meio à execução desse apedrejamento, consistia dos assistentes, existiam pessoas que eram convocadas para poder atirar a pedra, né? O réu era colocado num campo, por exemplo, em praça pública, e o pessoal ia jogando pedra. Como uma pessoa pode suportar golpes fortes, né, sem perder a consciência, a lapidação ela produzia uma morte muito lenta, cruel e dolorosa, tá certo? Então, eu trouxe essas duas formas para a gente entender como funcionava as mortes naquela época, né, o sistema de execução. Mas qual era o principal objetivo do Sinédrio? O principal objetivo do Sinédrio, meus irmãos, era julgar, em sua maioria, crimes de menor potencial, ofensas à lei,
por exemplo, ofensas ao Antigo Testamento, né? E pronunciava apenas decisões menores com o objetivo de punição dos autores, manter a ordem, manter o cumprimento da lei judaica, né? A narrativa dos evangelhos, ele nos mostra que o Sinédrio era bastante corrupto, sim, bastante corrupto. A gente está vendo corrupção no judiciário, né? Hoje em dia, a gente está vendo corrupção no judiciário. Então, naquela época, existia também nas suas sentenças, nos seus julgamentos, muita corrupção. E a própria crucificação de Jesus Cristo foi um julgamento bastante injusto. E a gente vê isso claramente. Prisão dos apóstolos, violência contra eles, não observação do devido processo legal, não é? Que é um princípio, existia formas, primeiro esse, depois aquele. Eles quebraram tudo isso aí. Por exemplo, Jesus foi julgado à noite, não é? Interrogado à noite. Não poderia haver interrogatório noturno, mas eles fizeram isso. Aliás, meus irmãos, o julgamento de Jesus será o tema da próxima aula, tá certo? Hoje nós vimos sobre Sinédrio, apresentamos a vocês o principal objetivo, que era julgar crimes menores, falamos das formas de execução, que é lapidação, apedrejamento ou crucificação, formamos também como eram colocados os pregos, né? Hoje em dia se sabe muito bem essa forma de execução como era feito. A gente aprendeu também que para o Sinédrio julgar precisava da autorização de uma autoridade, e a gente viu que Pôncio Pilatos tinha o ius glandi, né? A autoridade de matar ou da vida. E vimos também quais eram as condenações que levavam a pessoa à morte. Então, vimos tudo isso hoje, a composição do Sinédrio, função do Sinédrio. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente está pronto aí para a próxima aula para falar sobre o julgamento de Jesus, tá certo? Um excelente dia para você, Deus abençoe grandemente e até a próxima Escola Bíblica Dominical, se Deus quiser. Tchau, tchau.